Convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos então juntos estudá-la. Antes, porém, eu quero convidar você a nós orarmos mais uma vez. Você sabe que já é nosso costume aqui não abrir esse livro sagrado sem antes fazer uma oração. E eu queria convidar você para que nós orássemos pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja presente agora, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua palavra. E que nós possamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. É a nossa oração e é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. João capítulo 20. Quero convidar você a ler comigo primeiro o verso 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Sabe quem era esse aqui? João. João, na Bíblia, é o discípulo amado. Maria Madalena contou para Pedro e para João o seguinte: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Vamos agora para o versículo 11. João capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, ou Raboni, que quer dizer, meu mestre. Respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Você sabe que Jesus Cristo foi traído por Judas, julgado injustamente, condenado e crucificado numa sexta-feira. Quando chegamos às 15h na sexta-feira, Cristo expira e morre. Por pedido de José de Arimateia e Nicodemos, Pilatos entrega o corpo de Jesus. Eles o levam para o sepulcro. E antes que os derradeiros raios do sol poente baixassem no horizonte, Cristo já descansava no sepulcro de José de Arimateia, com os braços cruzados sobre o peito. Ele havia dito para os discípulos, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Cristo falou várias vezes para os discípulos a respeito da sua morte e da ressurreição, mas eles não compreenderam. E agora, antes que o sábado começasse, Jesus já estava
no sepulcro de José de Arimateia. Um sepulcro nunca antes usado, para que se cumprisse a profecia. Ele foi contado com os transgressores, mas com os ricos esteve na sua morte. Foi contado com os ladrões na cruz, como vimos ontem. Assumiu o lugar de Barrabás, como vimos ontem. Mas com os ricos esteve no sepulcro, porque aquela sepultura não era dele, era de José de Arimateia. E se é verdade que Cristo deixou todas as coisas nos céus para vir à terra, morrer em nosso lugar, viver a nossa vida, experimentar as nossas dores, as nossas lutas, se era verdade que Jesus não tinha aonde nascer e o colocaram numa manjedoura, num local onde se colocava o alimento para os bois, também é verdade que mesmo na hora da morte, ele precisava de um sepulcro emprestado, porque ele não tinha. Você se lembra que certa feita um discípulo quis seguir a Jesus e até disse: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor me mande. E então Jesus disse para esse discípulo: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E de fato Cristo assumiu a nossa humanidade, mas como um humilde mestre da Galileia que não tinha aonde reclinar a cabeça, dependia de favores, da ajuda de pessoas. E você vai encontrar nas páginas da Bíblia várias mulheres que em várias ocasiões atendiam a Cristo, ajudavam em suas necessidades. Inclusive, a casa que ele encontrava mais prazer em estar era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele encontrava nesse ambiente um local para descansar, longe da turba da multidão. Ali no ambiente familiar, Cristo podia descansar. E agora, mesmo morto, não tinha onde sepultá-lo, e Jesus então vai parar no sepulcro emprestado de José de Arimateia. Acontece que a profecia de Cristo deveria se cumprir. Eu vou ser sepultado, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Nas primeiras horas do primeiro dia da semana, a Bíblia não tem a expressão domingo, mas o primeiro dia da semana na Bíblia é o domingo. E o 6º dia, ou sexta-feira, é chamado de dia da preparação. Se preparava para descansar no sábado. Inclusive aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 22 e 23, você vai ler que as mulheres prepararam aromas e bálsamos para embalsamarem o corpo de Cristo, mas no sábado elas descansaram segundo o mandamento. E quando foi no domingo bem cedo, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Cristo. Acontece que antes que elas chegassem, um poderoso anjo desceu do céu. Que anjo? O anjo mais poderoso que lá existe. E você se lembra que quando Jesus foi colocado na sepultura, eles colocaram uma pedra na boca da sepultura e ainda puseram um selo romano para que ninguém rolasse a pedra e roubasse o corpo, como alguns achavam que iria acontecer? Ali estava uma pedra, ali estavam os soldados romanos guardando a entrada da sepultura, mas o que olhos humanos não podiam ver é que ali também estavam demônios e o próprio Satanás. Para quê? Para impedir que Cristo de lá saísse. Porque os demônios e o chefe deles, o próprio Satanás, sabia que se Cristo ressuscitasse, se Cristo vencesse a morte, o domínio deles estaria com seus dias contados. Por isso eles montavam guarda ali junto com os soldados romanos. Eles não queriam que Jesus ressuscitasse, que ele saísse da sepultura, mas ainda alta madrugada, no primeiro dia da semana, e Jesus morreu na sexta e foi sepultado, passou o sábado todo na sepultura e no domingo bem cedo, um anjo desce do céu. E esse anjo, com um simples movimento, ele tira esta pedra. Os soldados caem como mortos, os demônios são expulsos da boca da sepultura.
E esse anjo diz: filho, teu pai te chama. E Cristo, pelo poder que havia nele, ele se ressuscitou, porque ele declarou: eu tenho o poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Cristo mesmo se ressuscitou. E quando ele sai na porta da sepultura de José de Arimateia, com os braços abertos, Cristo declara o que está lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. E em João, ele havia declarado para a família de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E por que Jesus pode prometer isso? Porque ele venceu a morte. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, é dito que Cristo esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno aqui poderia melhor ser traduzida por sepultura. Eu tenho as chaves da morte e da sepultura. Eu morri, eu ressuscitei, mas eu posso trazer a vida àqueles que também morrem, porque eu venci a morte. Prezado amigo, prezada amiga, você perdeu alguém a quem você muito ama? Você, como eu, teve que um dia ir até um cemitério para sepultar um ente querido, um membro da família, alguém que você muito amava? Lembre-se das palavras de Cristo. O dia chegará quando Ele voltar a essa terra e todos os que estão mortos nos sepulcros, eles ouvirão a voz de Cristo e eles ressuscitarão. Sabe por quê? Porque Ele venceu a morte e Ele tem poder sobre a morte. E Ele vai ressuscitar todos os mortos, salvos e perdidos. Salvos para dar-lhes a coroa da vida eterna, perdidos para dar a eles a recompensa de suas obras, que será a destruição eterna. Então eu e você, nós não temos 3 opções, nós temos 2 opções. Ou você pega o caminho estreito, aceita Cristo e vive, ou você pega o caminho largo, não aceita Cristo, mas o futuro será a destruição. Não existe meio termo, ou salvação ou perdição. Este será o destino de todo ser humano. Esse será o meu e o seu destino. Não tem uma terceira opção. Por isso foi tão importante esse evento. O momento em que Cristo ressuscita. Agora ele deveria voltar para os céus. A sua missão estava concluída. E ele havia dito para os discípulos de que ele iria para os céus, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então, ele tinha que ir para o céu para que o Espírito Santo viesse. Mas algo acontece. E eu queria agora chegar ao centro da minha pregação nessa noite. O momento em que Jesus encontra com Maria Madalena. Lembra do texto que eu acabei de ler? Cristo ressuscitou. Deveria voltar para os céus. Há 33 anos ele já estava fora dos céus. Ele havia se encarnado como um menino, nasceu numa manjedoura em Belém. Há 33 anos o céu esperava a volta do seu grande comandante. E uma vez que Cristo ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, os céus estavam em festa, esperando a volta do seu grande general. Agora, eu queria que você olhasse uma cena na Bíblia descrita no Salmo 24. Está com a sua Bíblia aí? Olha agora comigo o Salmo 24. O Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, é, quem sabe, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23. Mas o Salmo 24 não é tão conhecido. E o que nós temos no Salmo 24? É um hino de Davi. E ele se intitula A Vinda do Rei da Glória. E olha o que diz o verso 7. Salmo 24, verso 7. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que esse salmo ensina para mim e para você? Davi, sob inspiração divina, escreveu o salmo da entronização de Cristo no santuário celestial. Após 33 anos nessa terra, ele ressuscitou. Ele deveria agora voltar para os céus. Os anjos o aguardavam e esse salmo era cantado por esses anjos em antífonas. De um lado, os anjos cantavam: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos cantavam para que as portas do céu se abrissem, para que o grande general, que por 33 anos estivera na terra, agora fosse recebido de volta na presença do Pai. E do outro lado, os anjos repetiam e perguntavam: mas quem é o Rei da Glória? E eles perguntavam apenas para ouvir o canto. O Senhor, forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos do outro lado perguntavam: mas quem é o Rei da Glória? E eles com todo gozo e júbilo respondiam: o Senhor, forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Que cena linda! Milhares de anjos cantando, esperando Jesus voltar. 33 anos longe dos céus, encarnado com os seres humanos, eles aguardavam o retorno do seu grande general. E cadê o general? Aonde está Cristo? Ele não chega. Se eu tivesse que dar um título para esta cena, eu colocaria: o céu pode esperar. Por que eu daria esse título? Porque enquanto os céus aguardavam o retorno do seu grande general, Jesus continuava, mesmo após a ressurreição, lá no jardim. E eu pergunto para você: o que Jesus fazia no jardim que era mais importante do que voltar para os céus e reencontrar os seres celestiais que um dia ele deixara? Jesus estava no jardim, esperando a chegada de uma mulher. Seu nome? Maria Madalena. Uma mulher que a Bíblia ensina que por muitos anos foi dominada pelo pecado. Uma mulher de quem Cristo, em certa ocasião, expeliu 7 demônios. Uma mulher que se envolveu em adultério. Uma mulher pecadora. Uma mulher que passou por duras provas na sua vida. E ela foi, na madrugada ainda do domingo, para ungir o corpo de Cristo, a que ela tanto amava. A despeito dos altos e baixos, das suas quedas, ela amava Jesus. Mas quando ela chega lá, ela percebe que o sepulcro está vazio. Ela vê 2 anjos. E os anjos perguntam para ela: quem você está buscando? E ela diz: eu estou buscando o meu Senhor. Vocês o tiraram daqui? Onde vocês o puseram? Se essa sepultura não pode ser ocupada por ele, se vocês acham que ele é pobre demais para ficar nessa sepultura rica e já o tiraram daqui, aonde vocês o puseram? Me respondam, porque eu vou levá-lo. Eu vou pegar esse corpo, eu vou levá-lo para sepultá-lo, eu vou dar a ele um sepultamento digno. Você consegue imaginar uma mulher buscando por um cadáver?
estando disposta a pegar o corpo sem vida de Cristo em seus braços e levar para um outro local? Esta era Maria Madalena. E quando essa mulher, com lágrimas nos olhos, por estar distante do Senhor, ela se volta, ela vê um homem. Ela pensa ser o jardineiro. E o jardineiro, na visão dela, pergunta para ela: quem você está buscando? O que você procura? E Maria responde: eu estou buscando o meu Senhor. Aonde vocês o puseram? E então Jesus diz para essa mulher: Maria. E quando Cristo a chama pelo nome, ela percebeu de que ali estava o Cristo ressurreto. Cristo havia ressuscitado. E o Cristo glorificado estava diante dela agora. Maria, você não está me reconhecendo? Sou eu ressuscitei. Agora vá para a cidade e diga para os nossos irmãos que eu ressuscitei. Diga a eles que vá para Jerusalém e que me esperem lá até que eu apareça. E Maria saiu correndo com aquela excelente notícia de que Cristo ressuscitara, de que Cristo estava vivo, de que Cristo estaria com eles mais uma vez. Você percebe a importância desse encontro do jardim? Os céus aguardavam o regresso de Cristo, mas Jesus estava ali esperando essa mulher pecadora. Tanto é que quando essa mulher tenta se aproximar, Jesus diz para ela: mulher, não me toques ou não me detenhas, porque eu ainda não fui ao Pai. Jesus não havia subido aos céus ainda. Ele estava ali esperando apenas essa mulher chegar, para dar a ela certeza de que Ele sempre está presente, de que Ele a amava, de que Ele estava vivo e de que Ele nunca a deixaria, nem a desampararia. Nesse sábado à noite, milhares de pessoas estão nos assistindo agora através da TV Novo Tempo, através do Facebook, do YouTube. Talvez você esteja assistindo essa mensagem, não é mais sábado à noite, é um outro dia da semana, não importa. O que eu quero dizer para você é que esse Cristo, Ele não mudou. Ele espera por você. O mesmo interesse que Jesus teve em ficar ali, esperando Maria chegar, enquanto os céus o aguardavam, é o interesse que Ele tem por você. Porque Ele te ama. Você não imagina quanto Cristo ama você. Se você imaginasse, você correria agora mesmo para os braços dEle e daí você nunca mais sairia. Não importa o que você fez na vida, não importa as decisões talvez equivocadas que você tenha tomado, não importa se você está sofrendo com os problemas que você mesmo acarretou, que você mesmo semeou. Não importa se os demônios têm atormentado sua vida, como atormentaram dessa mulher. Aquele mesmo Cristo que expulsou 7 demônios da vida de Maria, pode libertar você. Ele pode expulsar Satanás para longe da sua vida. Ele tem o poder de libertar você das drogas, dos vícios, da promiscuidade, do álcool. Ele tem o poder de libertar você de qualquer coisa. Você se sente hoje agarrado ao pecado, preso por Satanás. As cordas do pecado te prenderam, as correntes te sufocam. Cristo está vivo. Ele tem o poder de libertar você. Mais que isso, Ele não só te liberta do poder de Satanás, como Ele te perdoa, Ele te restitui, Ele faz de você uma nova criatura. Ele te convida a ir e nunca mais pecar. Esse é o convite de Cristo para você. Eu e você precisamos desse encontro. Esse encontro com Jesus tem que ser diário. Todos os dias temos que nos ajoelhar na presença dEle. Todos os dias temos que ir para Ele.
Porque se não formos para Cristo, para quem nós iremos? Se Ele não for o Senhor da tua vida, o diabo será. Se Ele não dominar os teus pensamentos, o diabo vai dominar. Se Ele não dominar o teu coração, o diabo vai dominar. Amigo, você não tem 3 opções. Amiga, você não tem uma terceira opção. Jesus mesmo nos ensinou isso. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas essa noite pode ser uma noite de vitórias na sua vida. Se você tiver fé como tinha essa mulher, pode ser uma noite de vitórias. Se você abrir o seu coração a Cristo agora, Ele vai vir, Ele vai cuidar de você, Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai te ajudar a levantar a cabeça, Ele vai fazer de você uma nova criatura, porque Ele ama você, porque Ele tem planos para a sua vida. Não pense que você foi longe demais. Não pense que a solução agora é a morte. Não pense que a solução é desistir de tudo. Não! Essas são ideias do diabo. Isso não funciona. Cristo está vivo, Ele ressuscitou e agora Ele está aí com você, dentro desse carro que você está me assistindo, aí no quarto do hotel, deitado nessa cama. Talvez você está aí no escritório, talvez em casa, no conforto da sua casa. Talvez você está aí isolado em meio à natureza, com o celular na mão. Ele está aí perto de você, porque o Cristo que a Bíblia ensina, o Cristo que a Bíblia prega para mim, é um Cristo que sempre vem, que nunca abandona, que ama, que perdoa e que restaura. Maria entendeu isso. Maria entendeu perfeitamente quanto Jesus a amava. E quando ela entendeu quanto Jesus a amava e o quão disposto Ele estava em perdoar, foi aí que essa mulher se entregou sem reservas ao Salvador Jesus. Existe uma lei no céu que ensina: só o amor desperta o amor. Sabe por que essa mulher amou tanto a Cristo? Porque muito ela foi amada. Só o amor desperta o amor. Quando você entender o quanto Deus ama você, você vai entender o seu real valor. Cristo ama você com amor eterno. Eis que nos ensina a palavra de Deus. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Cristo está nos atraindo nessa noite. Cristo quer você junto a Ele. Hoje é a nossa última noite dessa semana de encontros. Mas nós não podemos terminar esse sábado à noite sem que você tome a decisão ao lado do Senhor Jesus. Você não entregou sua vida ainda a Cristo? Você precisa fazê-lo essa noite. Porque é uma chance que Deus vai dar para você. Você precisa tomar essa decisão. Não pode deixar para amanhã. Você tem que fazer isso agora. E você só pode se entregar a esse Cristo quando você entende o quanto Ele nos ama, o quanto Ele amou essa mulher. Quando nós vamos para as páginas da Bíblia, a gente percebe como Cristo amava essa mulher, como Cristo amava as pessoas. E quando aqui Ele aparece para ela em João capítulo 20, Ele se declara como sendo o Salvador. E ela diz: Mestre, Raboni, Mestre. E ela vai e anuncia aos discípulos: vi o Senhor. Sabe que agora ela podia dizer para os discípulos: eu vi o Senhor. Esse ver significa que ela teve um encontro com Ele. Ela esteve com o Cristo ressurreto. E isso mudou completamente a sua vida. Você pode tentar de todas as formas. Você pode até tentar mudar seu procedimento. Você pode até tentar ser moralmente correto, agir com ética em todas as situações. Mas a menos que a fonte da vida, que é o coração, seja transformada, nós vamos tentar o impossível.
A única solução para nós que desejamos os céus é permitir que Cristo mude as fontes de nossa vida, que Ele mude o nosso coração. E é esta a promessa que Ele faz para mim e para você. Ele vai arrancar de nós esse coração de pedra, endurecido, egoísta, e vai colocar em nós um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo. Esta é a promessa que Deus faz para mim e para você. Eu vou tirar o coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne. Um coração sensível aos meus apelos, sensível à minha voz. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que após a ascensão definitiva de Cristo para os céus, Maria, quem sabe tenha voltado várias vezes a esse jardim. Para quê? Para reviver aquele encontro. Para reviver aquele momento especial onde Jesus deixou o céu esperando para que pudesse atendê-la. Você percebe o valor que Cristo dá para cada ser humano? O valor de um único ser humano é inestimável, porque Ele custou a vida do Filho de Deus. Nós temos que aprender isso com a Bíblia. Nós temos que aprender a olhar as pessoas com outros olhos, saber que todos são especiais, saber que todos têm valor. Eu e você somos preciosidades para Deus. Ninguém pode menosprezar o seu próximo. Ninguém pode tratar o próximo com desdém, com indiferença, porque nós todos somos especiais para o Pai. E nessa noite, você tem que entender isso. Você é especial para o Pai. Não existe ninguém igual a você. Dos 7 bilhões de habitantes que há no planeta Terra, ninguém é igual a você. Você é único, você é exclusivo, você é única, você é exclusiva. Deus ama você do jeito que você é. Deus quer salvar você. Deus quer a vida eterna para você, mas Ele nunca vai forçar nada. Ele vai simplesmente estar aí, como esteve para Maria Madalena. E Ele vai dizer para você o que Ele já disse em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar.